Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, sempre muito bom poder estar aqui com você e mais um Cabeça para Cima, poder entrar aí na sua casa, ser recebido por você para falarmos sobre temas tão bacanas que podem informar, orientar e edificar a sua vida. Muitíssimo obrigada pelo retorno que vocês têm dado para a gente, através de mensagens, de e-mails, né? Falando sobre como a programação da Boas Novas tem abençoado a sua vida. A gente está aqui para isso. Se você não se sentir abençoado, alguma coisa vai estar errada. E aí você pode reclamar. Queremos poder abençoar você, mas a gente não faz isso sozinho. Nós temos um exército de pessoas que têm entendido o desafio de colocar uma televisão 24 horas por dia no ar, com o cunho cristão, como é a Boas Novas. E essas pessoas, elas nos ajudam, elas oram pela Boas Novas, elas contribuem com a Boas Novas. Muitíssimo obrigada, querido semeador. Essa é a minha deferência diária para você, que já tem entendido o nosso desafio. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração. Quero também aqui desafiar você, que tem sido abençoado, mas ainda não é um semeador. Quero lembrar que nós precisamos de você. Você pode fazer diferença, sim, com qualquer valor, de qualquer forma, orando pela Boas Novas e contribuindo. Basta você ligar para o 21126300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv, e rapidinho você vai se tornar um semeador. Não esquece, a gente precisa de você. Seja um semeador, liga agora e venha fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. A nossa oração é a mesma, que Deus possa te abençoar a cada dia, que Ele possa atender os desejos do teu coração e te recompensar de forma abundante. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que pode ajudar muitas pessoas. Na verdade, muitos casais tentam engravidar, querem ter um bebê, mas têm dificuldade na hora de engravidar, tendo necessidade de recorrer a tratamentos especializados, buscar tratamento médico. Cabeça para Cima de hoje quer entender com você por que essas dificuldades acontecem, o que provoca e como superá-las. Quais os melhores tratamentos para que esse casal consiga finalmente ter o seu bebê tão desejado. Começamos com o nosso informativo e temos um time de especialistas para conversar com a gente hoje. Acredita-se que de cada 6 casais, um tem dificuldade para engravidar, o que só mostra como esse é um problema bem mais comum do que se imagina até vivenciá-lo na prática. O primeiro passo para o casal que não consegue engravidar é conversar com o médico para avaliar o seu estado geral de saúde. Muitos problemas de fertilidade podem ser diagnosticados e tratados. As etapas do processo reprodutivo precisam estar em perfeito funcionamento para ocorrer a gravidez. As principais fases são a ovulação, a captação do óvulo pela tuba, a fertilização deste pelo espermatozoide e, por fim, a implantação do embrião formado no útero. Pois é, né? Aí alguma explicação mais didática sobre as dificuldades para engravidar? Quantas pessoas, né, estão desejando um bebê, mas não conseguem que esse bebê chegue e às vezes nem têm a coragem de procurar um especialista? Vamos entender por que acontece essa dificuldade, mas especialmente entender como é possível superá-la. Para isso, eu recebo aqui no estúdio a Maria Cecília Hertal, ela que é médica, especialista em reprodução humana assistida, também é professora de pós-graduação da Unigran Rio e ainda diretora da clínica Vida, Centro de Fertilidade. Ninguém melhor para conversar com a gente hoje. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Então, para mim é um prazer estar aqui, Celeste, né? Falar sobre um assunto que é tão atual, né? As pessoas se perguntam, nossa, por que se fala tanto hoje em dia em fertilidade, em infertilidade? É um assunto atual, né? Mas por quê? A infertilidade vem aumentando no mundo. Isso é um fato. 20% dos casais em idade fértil enfrentam em algum momento a dificuldade para engravidar. Caramba. Mas, graças a Deus, a ciência vem evoluindo bastante, vem conseguindo ajudar a maior parte dos casais. E esses que enfrentam essa dificuldade, em torno de 80% a 90% a gente consegue
a solução. Que coisa boa. É uma boa notícia, né? Com Quer dizer, uma certeza. notícia não tão boa de que esse problema está aumentando, né? A infertilidade, de repente, está aumentando, mas a notícia de que a ciência também está evoluindo e podendo ajudar cada dia mais esses casais, né? Vamos já entender um pouco mais sobre isso. Também conosco aqui no estúdio, a Tatiana Runa. A Tatiana é nutricionista, especialista em fisiologia do exercício, também é especializada em nutrição clínica funcional e nutrição esportiva. Ela é sócia da empresa Nutrir Assessoria. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Certamente que a alimentação pode ter um papel importante nessa história toda, né? Portanto, ter um nutricionista aqui vai Vamos fazer tirar a algumas diferença. dúvidas, vamos tirar algumas dúvidas. Bacana. Gente, ainda conosco, quase completando o nosso time, a Ruth Clapauchi, esse nome um pouquinho mais complicado, mas é Ruth Clapauchi. Ela é endocrinologista, vice-presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo aqui para Boas Novas no Cabeça para Cima. Obrigada, é um prazer poder esclarecer as questões hormonais, né, ligadas aos problemas da fertilidade, tanto no homem quanto na mulher, inclusive, né? Perfeito, perfeito. E, gente, para ficar completa a reflexão que a gente quer fazer, nós trouxemos também aqui a Andréia Rosa de Almeida. A Andréia, ela tentou engravidar por quase 2 anos, mas ela procurou tratamento especializado, fez 2 fertilizações e hoje está com 12 semanas de gestação, esperando a Luísa, primeira filhinha. Que coisa boa. Muitíssimo obrigada por compartilhar também com a gente a sua história. Imagina, é um prazer estar aqui, poder compartilhar com as pessoas que é possível a gente conseguir sucesso mesmo diante de algumas dificuldades. A sua presença é especialmente boa porque nem sempre as pessoas gostam de compartilhar esse tipo de dificuldade, mas atitudes como a sua encorajam, mostram que é possível e, quem sabe, tantas pessoas hoje possam dar esse primeiro passo, né, de buscar um especialista a partir também do seu depoimento aqui, né? Então, queridas, essa questão, você falou uma coisa que eu quero até começar por aqui, diferença de fertilidade e esterilidade, porque a gente pensa logo, né? Está com dificuldade de ter bebê, então será que é estéril? Qual é a diferença fundamental entre fertilidade, na verdade, esterilidade e a infertilidade? Celeste, quando a gente fala de uma coisa definitiva, que seria a esterilidade, seria a pessoa que está definitivamente condenada a não conseguir engravidar. Certo. Né? Então, essa é a definição da palavra estéril. Quando a gente fala infértil, é uma coisa momentânea, transitória, onde a gente consegue atuar e depois a pessoa passar a ter a sua fertilidade em dia, né? Resolvida, vamos dizer assim, conseguir engravidar. Então, a gente não usa mais estéril. Esse termo é muito taxativo e ele traz uma informação muito negativa. Então, a gente usa infértil, ou seja, transitoriamente, naquele momento, ela não consegue engravidar, mas as soluções existem. Vai buscar tratamento, etc. Isso. Né? Então, você estava comentando também que a infertilidade ela está crescendo. O que vem fazendo, o que vem provocando esse crescimento da infertilidade? Especialmente a idade, né? As pessoas estão deixando para engravidar mais tarde e a gente sabe que a mulher ela nasce com um número determinado de óvulos e que ela vai gastando esses óvulos no decorrer da vida reprodutiva dela. Então, para quanto mais tarde ela deixa para engravidar, né, Cecília, menor a qualidade desses óvulos e menor a fecundidade dela, quer dizer, a capacidade que ela tem de engravidar por mês. E hoje em dia as pessoas têm acesso à contracepção, elas vão estudar, vão trabalhar, elas deixam essa questão de engravidar para depois dos 30, dos 35 e depois dos 35 fica muito difícil, não é isso? Pois é, o marco, né, Ruth, é exatamente o que você falou, a pílula anticoncepcional. Nos anos 60,
A pílula chegou para resolver um problema. Era um problema? Era, sim, porque a mulher iniciava a vida sexual e engravidava. Ela não tinha tempo nem de pensar. Os outros métodos não eram efetivos o suficiente, então não tinha jeito, atrapalhava o estudo, uma carreira que ela tivesse em mente. Então, a pílula foi, de uma certa forma, libertadora para a mulher. Trouxe um monte de aspectos positivos. Né? Ela conseguiu estudar, estabelecer metas para a vida dela, ter projetos pessoais. Né? Aí tem o dinheirinho dela, compra o apartamento, o carro, contribui com o orçamento doméstico. Né? É o estilo de vida, né? Mudou. Hoje a mulher mudou completamente o estilo de vida, ela saiu daquela posição oficial de doméstica, que não tem nenhum demérito de maneira nenhuma, né? Mas passando a ter outras expectativas, sendo muitas vezes a pessoa que cuida da casa mesmo, essa coisa de contribuir para a renda familiar, ter uma carreira, ter, né, um papel diferente na sociedade e com isso muitas vezes vai lá. Mas o problema que veio disso, as pessoas não contavam, né, que é a questão, antes nem se sabia bem sobre isso, o quanto a idade atrapalha a fertilidade. As pessoas começaram a descobrir isso agora, quando começaram a deixar para engravidar mais tarde e se depararam com as dificuldades. Na realidade, o pico da fertilidade da mulher é entre 18 e 25 anos. A partir daí, começa, de uma maneira, lógico, sutil, a fertilidade diminuir. Não é que as mulheres não consigam engravidar, conseguem, só que vai diminuindo. A partir dos 30 cai um pouco mais, a partir dos 35 essa queda já se sente de maneira mais consistente e depois dos 40 anos a diminuição da fertilidade, não só pela quantidade de óvulos que a gente tem, que diminui, eles vão acabando, mas a qualidade também fica muito comprometida. E além dessa questão da idade, né, de você, com a pílula, estar postergando a gravidez para uma idade mais tardia, em que a fecundidade é menor, às vezes o uso prolongado da pílula pode mascarar também algum problema hormonal que aquela mulher possa ter, que ela possa ter alguma irregularidade menstrual, que ela perceberia se não estivesse usando pílula, né? Mas como ela está usando, ela está menstruando regularmente e acha que está tudo bem. Então, só quando ela para e quer planejar uma gravidez é que ela vê que tem algum problema ali que não estava sendo percebido. Né? Puxando a sardinha agora para o meu lado, assim, ao próprio uso da pílula, de modo contínuo, você tem uma menor absorção de algumas vitaminas. E uma vitamina super importante que a gente precisa, justamente quando a mulher pensa em engravidar, que é o ácido fólico, a própria pílula diminui a absorção desse nutriente, que já é importante até para a formação do bebezinho. Então, a gente vê que as pessoas estão sem tempo para se alimentar direito, trabalhando até mais tarde, deixando a coisa muito tardia para pensar em ter filhos e esquece que, assim, comer de forma adequada melhora a qualidade do embrião, melhora a qualidade do esperma, pode estar ajudando todo nesse processo. A gente até agora falou da mulher, né? Mas essa questão da idade para o homem também é impactante ou não? Não, para o homem não é tão impactante. Existem casos de fertilidade, por exemplo, acho que Picasso teve filho com 90 anos, então não é um problema assim tão complicado para o homem. A mulher é que tem essa característica de ter esse número finito de óvulos que ela vai produzindo, vai gastando no decorrer da vida. O homem está continuamente produzindo espermatozoides. Porém, existe hoje em dia também a andropausa, né, que é a diminuição dos hormônios masculinos, que está mais ligada também ao envelhecimento e algumas condições de saúde desse homem. Então, se esse homem já tiver alguma doença mais séria, um diabetes, por exemplo, uma hipertensão mal controlada, ele também pode ter uma diminuição da qualidade dos espermatozoides. E lembrando, né, que, quer dizer, na mulher, o que mais dificulta, né, o que vai tornando aumentando a dificuldade de engravidar, é a questão genética, as alterações genéticas que começam a acontecer com o envelhecimento do óvulo. E para o homem, já tem alguns estudos mostrando que a partir dos 55 anos, também ele fica mais sujeito a essas alterações genéticas no próprio espermatozoide. Então, começa também a entrar esse papel masculino
ele produz, né? Ele está sempre renovando, a cada 60, 90 dias, ele tem um pool novo de espermatozoides. Mas as alterações degenerativas das células, que acontecem no nosso organismo como um todo, acontecem também no espermatozoide. Portanto, a partir dessa idade, também a qualidade do espermatozoide, ela é afetada, independente das doenças específicas do organismo, né? Independente das doenças específicas. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou dar uma paradinha e eu quero voltar para saber com a Andréia, quando que você percebeu, quando que você começou a sentir dificuldade no processo de engravidar, se estava dentro dessa fase mais produtiva que foi citada aqui ou se já foi depois e o que te despertou para buscar tratamento. Tá legal? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra